Abacuque talvez tenha sido o profeta que mais ouviu negativa de Deus. Ainda que a figueira não, ainda que não haja fruto na videira. Deus não priva você de ter dúvidas. Sabe qual é a nossa dificuldade? Esse dia eu estava pregando sobre a responsabilidade e privilégio do cidadão do céu. Era uma campanha de oração na igreja, e eu não coloco mais temas assim, de campanha desses temas chamativos. Negue a si mesmo, carregue a sua cruz e morra. É campanha assim. Aí não dá muita gente. E eu estava pregando esses dias sobre valorizando o rei. Eu disse o seguinte: quando João Batista foi preso, grava essa informação, eu vou te dizer, gente, todas as fontes que você tem que ter materiais para você ir atrás. Eu só pude entender quando Jesus falou, João Batista falou isso, quando eu fui para alguns originais da cultura judaica. Exemplo: quando João Batista foi preso, ficou cheio de dúvidas. E Deus não priva você de ter dúvidas. Ele mandou perguntar se aquele de fato era o Messias. Aí os discípulos dele voltaram. Olha, Jesus está falando mais que você, libertando mais. Quero gerar intriga entre João Batista e Jesus. Olha a resposta de João: é necessário que o noivo se alegre com a noiva. Eu não entendi isso a priori. Aí eu fui na cultura judaica. Quando o jovem fazia uma aliança de compromisso com uma outra moça, ele não podia vê-la toda hora. Naquele outro, né, que vê toda hora, até enjoa. Antigamente não. Fazia uma aliança com uma jovem, ele não podia ver todo dia. Então quem ia ser o pombo correio era um amigo do noivo. Era o amigo do noivo que ia e falava o que tinha no coração do noivo para a noiva. Levava joias, presentes, enfim, uma infinidade de coisas. Só que tinha casos que a noiva estava tão carente que ela se apaixonava pelo amigo do noivo em vez do noivo. Então, João Batista disse: é necessário que o noivo se alegre com a noiva e vice-versa. Eu estou pregando aqui, mas quem está pregando aqui é o amigo do noivo. Eu estou trazendo só a mensagem do noivo. O que acontece? As pessoas às vezes se apaixonam pelo amigo do noivo, ou seja, canta bem, então eu vou para o culto. Quem vai pregar hoje? Deixa eu ver. É o fulano, então eu vou. A gente fica idolatrando cantores, ídolos, mas eles só são amigos do noivo. Eles estão trazendo o recado do noivo. Na verdade, quem está falando é o noivo. A glória é do noivo, a honra é do noivo. Tudo é do noivo. Quem está entendendo diz amém? Amém. Segunda coisa aqui, para mim caminhar para o final, para mim não enfadar vocês. Eu acho que vocês já estão brocados. Então, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Segunda coisa, como você define os outros? As outras pessoas. Quem estuda sociologia, comportamento humano, sabe disso. Que a gente é tendencioso em criticar alguém sem conhecer. Ih, não foi com a cara dele, esse gordinho pregando aí, topetudo aí. Eu não sei, mas não bateu. Meu santo não bateu com ele. Foi o quê? Tem macumbeiro? Às vezes, quantos de nós já tivemos decepção que a gente se fechou para alguém e na verdade essa pessoa era uma pessoa legal? Eu não vou com a cara. Quantos jovens na minha igreja que depois do culto, de algum evento, retiro, alguma dinâmica, chegaram para mim e disseram assim: pastor, me perdoa. Ele tinha como um cara chato, como um cara. Não tem nada disso. Então se permita conhecer, não crie brechas ou então muralhas que dividem. Na verdade, o que é amar? Amar abre uma ponte do meu coração até o teu coração e permitir que Cristo tenha acesso nessa ponte. É você se dar com o diferente. Quer ver uma coisa? Quando você vai para o casamento de alguém, você chega lá, a primeira coisa que você faz, depois que o pastor diz, pode beijar a noiva, você vê logo onde tem a comida. Aí você vai vendo aonde você vai sentar. Você nunca senta na mesa de desconhecido. Você logo vê, senão você fala, as maninhas estão ali apresentadas porque tem muita coisa para conversar na igreja. Aí você já vai sentar na mesa de alguém que você conhece. Você não se permite sentar do lado de alguém que você não conhece. Quando você traz sal de óleo. Quando a gente lê alguns textos da Bíblia, como a parábola do bom samaritano, quando tu lê aquilo, tu pensa logo assim: quem eu sou nessa história? Primeiro, levita, sacerdote, está queimado, eu não sou. Ou eu sou o camarada que está caído no caminho, ou o bom samaritano. É assim ou não é?
Você nunca se coloca no lugar do pior. E na verdade, Jesus ele quebra a nossa hipocrisia, porque a gente é de fato um levita, sacerdote, sim. Eu não sei porque aquele homem não parou. A Bíblia diz, descendo de Jerusalém para Jericó. Aquele camarada que estava caído, supostamente era um judeu. E os judeus passaram ali e não ajudaram o seu irmão. Aí Jesus usa um camarada que, meu irmão, quebra todo o conceito judaico. Porque o doutor da lei fala assim, quem é o meu próximo? Até uma criança sabe que é o próximo. Mas na mente de um judeu, se não fosse um judeu, não poderia ser um próximo. Dá um exemplo, como é que funcionava? Você sendo judeu naquele tempo, você vai no comércio, você vai na feira, você esbarrasse do lado de um gentil, você voltava para sua casa imediatamente e se banhava. É por isso que nas bodas, eu amo o Evangelho de João, porque João ele narra coisas assim, que nenhum outro evangelista coloca. É assim, ele fala do lado de Jesus furado, ele fala das bodas de Caná, ele fala porque as talhas estavam ali, ele fala tudo, quantas talhas tinha, ele fala em detalhes, porque ele ficou até o fim. E quem vai até o fim, Deus revela coisas que não revelou para ninguém. Então o Evangelho de João para mim é um, né? Se você analisar João capítulo 20 e João capítulo 21, não se encaixa. Porque no capítulo 20 João fala de quê? Ressurreição. E 21, restauração de Pedro. Até o primeiro século, até o segundo século da igreja, para entrar no cano sagrado, tinha uma luta. Entra ou não entra, isso entra no cano ou não entra. Mas João, ele quer dar um presente para Pedro, gente. E contou no evangelho dele a restauração de Pedro. Por quê? Porque se João não fala da restauração de Pedro, a gente ia entrar no capítulo 1 de Atos, até o capítulo 14, sem entender nada, ia dar um nó na nossa mente, porque do capítulo 1 de Atos até o 14, quem aparece fazendo tudo? Pedro. Aí você pensa assim, peraí, mas Pedro não negou Jesus no evangelho? Por que agora ele está fazendo isso aí? Então João não presente para Pedro. Isto é, vou falar do meu evangelho de ti, Pedro. Jesus chama Pedro para o propósito maior. O propósito maior qual é? Capítulo 5 de Lucas, Pedro estava pescando peixe. Ele chama Pedro e fala assim, Pedro, vem cá. Eu não te quero mais pescando peixe. Agora, a partir de agora, eu te quero pescando o homem. Qual a diferença? O peixe, tu pesca ele vivo para depois matar. O homem, tu pesca ele morto, tu pega para depois da vida. Deus sempre te coloca no propósito maior do que o teu. Sempre, 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 sempre. Então, João define essas coisas interessantes. Ele narra isso no seu evangelho. Então, a forma como eu defino os outros é fundamental. A forma como eu concordo com o C.S. Lewis quando ele diz o seguinte, que a parte do culto que a gente mais mente é quando a gente canta. A gente está cantando, somos corpos, se assim bem ajustados. Aí tem 2 irmãos que não se falam, totalmente, eu te odeio, vivendo, a gente pega lá fora. A gente vai levando a nossa vida achando que é normal. A gente usa muito a ideia de Caim e Abel só na hora da oferta, que não tem nada a ver. Porque Deus não vê o que está na mão. Deus vê a intenção do coração. Deus não quer a tua oferta, Ele quer o ofertante. Então, como é que era Caim e Abel, para você ter uma noção? Contextualizando, pegando de uma forma poética. Imagine que está no culto, chega Abel e Caim. Os dois iam dar oferta. Os dois estariam levantando a mão, adorando ao Senhor. Você não ia conseguir discernir quem era o santo e quem não era. Mas quando acabava o culto, Caim divorciava a vida dele da igreja. Ele passava a ser um outro homem. Como é que adora a Deus com o coração cheio de raiva, de rancor, de mágoa? Não tem como. Não tem como. Então, Abel tinha uma vida livre, uma vida suave, carnal. E olha como Deus é maravilhoso. Deus vai até Caim e diz, ó, o pecado está na porta do teu coração, vigia. Ele não deu ouvido. Deus sempre alerta. O erro de Sansão, vou falar um negócio para você. Sansão era para ser o camarada top da vida. E eu fico intrigado, vou te fazer uma pergunta aqui, eu não vou responder, você vai perguntar. Foi suicídio ou não? Não. Não é para responder. Aí eu te pergunto, porque é uma coisa intrigante, né? Mas sabe por que não foi? Porque quando chega em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, quem é o nome que está lá? Sansão. Glória. Glória a Deus. A gente dita quem vai para o céu e quem não vai, já viu? E aí o céu é um lugar de surpresa. Eu vou chocar você e falar uma realidade. O paraíso foi inaugurado por um ladrão que nunca frequentou uma escola dominical, nunca foi de culto, nunca participou de nada. Mas Jesus salvou ele. Isso que é graça, gente. Esses dias agora, eu tenho um canal que o pessoal sempre me pergunta perguntas assim. Então, toda sexta-feira no meu Facebook, no Instagram, coloca uma coisa. Você vai lá, Marcelo Luana Souza no Face,
Instagram, pastor Marcelo Campeiro. Eu sempre o pessoal pergunta, eu falo, aí perguntaram sobre suicídio. Você vai para o céu, você não vai? A Bíblia não relata essas coisas. A Bíblia diz que o assassino não vai para o céu. O cara que se mata não deixa de ser. Só que comprovadamente você não tem. Eu sei de uma coisa, o suicida ele quer matar o que está matando ele. Não sei se você percebeu, 2 suicídios aconteceram no Boulevard. Não é normal. Não é normal. Eu vi um tempo atrás agora numa empresa que dentro da empresa 2 pessoas se mataram dentro da empresa e agora recentemente o marido foi, deu 4 tiros na esposa e se matou dentro da empresa. Então não é normal, há um demônio motivando, estimulando, incitando isso a acontecer. Eu montei um grupo de oração da minha igreja, nós vamos orar lá no Boulevard semana que vem, para repreender esse mal. Mas de qualquer forma, existem 2 tipos de suicídio, direto e indireto. O indireto é aquele que manda carta, ele avisa, ele deixa a porta aberta, ele liga dizendo, vão me matar, até ele criar coragem. Tem um direto, é aquele que faz quando não tem ninguém em casa. Eu já fui no velório de um jovem que se matou. É pesado, gente. Fui no velório do Joel, jovem, que ele era da igreja, até os 17 anos. Depois se afastou, e aí a vida foi mal pior. Com 22 anos ele se focou no centro do pai. Quando eu cheguei no velório, a mãe dele olhou para mim e disse assim, ele foi salvo, pastor. Irmão, uma mãe, fala isso para ti. Padre não quis ir, pastor nenhum quis ir. Aí ele disse para mim assim, não me responde. Só cante a música que ele gostava. Entra na minha casa. Agora como é que canta? O clima estava pesadíssimo. Mas uma coisa que ela falou para mim, que eu gravei, ela disse, pastor, eu perdi o meu filho. Eu passava no corredor, em frente ao quarto dele, e eu via que ele estava horas navegando na internet, vendo vídeos de suicídio. Eu não parava para ajudar, para orientar. Aquele jovem deu sinais de depressão e ela não percebeu. Depressão, excesso do passado. Ansiedade, excesso do futuro. Felicidade, excesso do presente. Vivo agora. Eu, quando era jovem, eu dizia assim, eu queria ser velho. 16 anos, quando eu tenho meus amigos maiores? 18, tinha 16. Agora com 31, eu quero voltar no tempo, não dá. Então viva cada etapa da tua vida. Não queira adiantar o que não é para ser adiantado, gente. Não queime etapas. Não queime etapas. Pessoas curadas de bem consigo mesmas. Não preciso que os outros se deem mal para que elas se sintam bem. Tem gente que é assim, que torce para o outro se dar mal para se sentir feliz e bem. Igreja é um lugar tão fenomenal. Tem um livro que eu digo para você, Igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Igreja é um eterno hospital. Igreja não pode ser um tribunal, ela é um hospital, onde todos nós somos doentes e Deus nos cura todo dia. Graça, olha o que é graça. Graça é um mendigo dizer para outro mendigo onde tem pão. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, porque um dia, em algum lugar, em algum momento a graça nos alcançou. Glória a Deus. E se não fosse a graça, o que seria de nós? Glória a Deus. A gente não é salvo pelos nossos méritos, pelos nossos dons, pelos nossos talentos. A gente não é salvo por nada disso. Tudo é oriundo, é fruto da graça de Deus. A gente quer que as pessoas elas mudem assim de uma forma tão gritante. Eu cheguei na igreja, vocês já ouviram meu testemunho, eu cheguei com uma candeia de cigarro no meu bolso, cabelo grande, 2 brincos aqui, 2 aqui, piercing, tocava em 5 bandas, meia-noite eu tocava o Cazuza. E quando eu entrei na igreja, deu muito trabalho, porque eu entrei carregado de coisas do mundo. A minha família não acreditou, meus amigos não acreditaram, gente da igreja que viu, falou, porque eu morava ali na 25 há muito tempo, eu era tão tentado que eu mexia com os crentes da igreja. Eu tirava uma lasquinha do pneu de carro e fazia como uma cobra e colocava do outro lado, onde o pessoal passava numa graminha que tinha. Quando os crentes passavam, eu puxava para assustar os crentes. Quando eu entrei na igreja evangélica, a primeira vez na Marão, o pessoal do coral falou assim: minha irmã, ele está com HIV, ele está com câncer, ele matou alguém. Alguma coisa errada ele fez, ele está aqui no culto. Quando o pastor fez o apelo, eu fui na frente na hora. Porque o evangelho ele quebra as nossas amarras. O evangelho nos confronta. A gente só está aqui nessa manhã porque a gente foi confrontado por essa palavra. De alguma forma ela mudou a nossa vida por inteiro. Glória a Deus. Esse evangelho light. Não, pastor, mas tudo é amor. Ah, é amor. Não pode. Não. Hoje em dia é proibido. Você não pode falar mais nada porque é antiético. Você não pode. Ah, não tem como. Aí você tem que saber todo um jeitinho. O evangelho não. Jesus não suavizava para ninguém. Ele estava no sermão em cima do monte e bateu. Aí foi saindo por um. Ele olha para os discípulos: ei, vocês não vão não? Estão esperando o que aqui em cima? Aí os discípulos
Onde a gente vai? O Pedro falou. Solta o dia a palavra de Deus. Glória. Não suavizava, não minimizava. A gente não calcula o preço que é ser discípulo. Não, e nossos cultos eles são atraentes, são tocantes. As nossas músicas são boas. A música é um negócio maravilhoso. A música te faz lembrar do passado. Viver o presente pode dar o futuro. A música é uma terapia. O louvor é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o ouve, toca o coração dele, ele desce também e toca o meu. Aí um camarada chega no culto quebrado, pegou um chifre, passando uma dificuldade financeira, um monte de problema. Aí o pastor com oratória eficaz começa a pregar. Ele fala, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mas ele não calcula o preço que é ser. Você que assumiu uma missão, que é regente de coral, em Belém quase não chove, né? E a maioria dos ensaios é 2 da tarde, 3 da tarde. Então com chapinha ou sem chapinha, vai para o ensaio. Você não assumiu o compromisso? Pode assumir o compromisso. Calcular o preço. Todo compromisso que eu assumo, está falando com o Mateus. Eu sou pastor de 15 mil jovens em Belém. Então eu calculei o preço que eu estou pagando para assumir isso aí. Então eu sei que eu tive que abrir mão de muita coisa para estar onde eu estou hoje. Eu calculei isso. Jesus falou em Lucas 14, estou finalizando, diz assim, qual é o homem que antes de construir uma torre não verifica se ele tem condições mentais, psicológicas para construir aquela torre, para não parar pela metade, porque vão passar e vão zombar dele. Ou seja, começa uma coisa, vá até o fim, não pare pela metade. É um departamento, é uma missão, o que for, vá até o fim, porque aquilo é um teste de Deus para a sua vida. E a última coisa, eu quero ler para você aqui, a última coisa, cuidado com a mente escrava. Olha o que diz lá, Números 14, agora é 14, verso 12, eu vou ler, e a gente já vai lá. Todos os filhos de Israel queixaram-se contra Moisés e Arão. Meu irmão, eles estavam se queixando contra Moisés. O cara que falava face a face. Eu vou te falar um negócio aqui só para edificar a tua fé, o nascimento de Moisés. Esses dias eu fiz uma mensagem de Moisés, e eu fui assim, estudar bem os originais. Quando Moisés nasce, esse negócio de matar a criança não é de agora. Estão querendo matar a criança mentalmente agora, né? Mas no tempo de Moisés, Jesus sempre quiseram matar a criança. E aí quando Moisés nasce, a ordem era mata as crianças. Quando as parteiras foram fazer o parto, quando elas viram Moisés, se apaixonaram por ele. O Deus que endurece o coração também amolece. Meu filho, quando tinha 3 meses, chorava e todo o prédio ouvia. Como é que uma criança fica 3 meses escondida e ninguém escuta o choro? Já era acústica a parede, já era um milagre. Pegaram Moisés e colocaram no becinho, dentro do mato, certinho, no rio Nilo. Quem conhece a geografia bíblica já sabe o que eu estou falando. A casa da filha de Faraó ficava em cima, e era uma corrente. Então, certo, quando você coloca o cestinho ou o cinto numa corrente, o certo é descer. Mas o cestinho não desceu, subiu. Porque quem estava comandando aquele cestinho era Deus. Aleluia. Moisés não chorou a viagem toda do Nilo. Quando ele chega exatamente na hora exata que a filha de Faraó ia se banhar, ele começa a chorar. Ele disse, Deus, por quê? Deus falou comigo, de madrugada, em oração. Você consegue ficar diferente com o choro de uma criança? A criança começa a chorar, tu fala, o que? Ela está com sede? Ela está com fome? O que ela está doente? Dá o pico, dá mingau, dá isso. Aí Deus falou, Moisés, chora. Enquanto tu chora, eu toco nela. Chora, porque enquanto tu chora, faz obra no coração dela. Quando Moisés começou a chorar, aí ela olhou e disse, que menino lindo. Tirado das águas é o teu nome, Moisés, tu és meu. A maior ameaça de Faraó, o que Deus faz? Coloca dentro do palácio. O Faraó teve que trocar a fralda, pagar a fralda de Moisés, faculdade de Moisés. Porque Deus é assim. Então, eles estão rejeitando aqui um camarada que falava cara a cara com Deus, meu irmão. Aí o texto diz, e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivesse morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como disposto de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Olha só, querendo trocar Moisés. Esse povo aqui não estava reclamando porque não tinha comida. Porque tinha. A padaria do céu abria toda manhã e Deus colocava um pãozinho quente, maná, na mesa dos hebreus. Eles não estavam reclamando porque não tinha comida, eles estavam reclamando porque eles não queriam o cardápio que tinha. Isso é uma linha de reclamar. Eu estava na Duque, no Tacacá da Duque, esperando a minha vez, tinha uma senhora na minha frente. Olha só que é a mania de reclamar. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí foi a vez dela. Gente, ela pegou a colherzinha do Tacacá, ela fez assim. Ai, o camarão está muito grande. Ela reclamou do camarão grande, gente. Pastor, eu digo, mas senhora, põe aqui na minha colher. Isso é mania que a pessoa tem de reclamar. Por quê? Porque é mente cativa.
Não permita que hábitos que foram entranhados na sua conduta sejam interpretados como hereditários quando não são. Quando não são. Você pode mudar, você pode melhorar, você pode se tornar uma... A unção de Deus ela é evolutiva. Eu não posso deixar que uma série de 2014 continue mesmo nesse ano 2017. Não. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que olhar para trás e dizer assim, eu fiz muita coisa boa lá para trás, mas a minha melhor versão está sendo agora. Ou você fica naquela coisa, a minha melhor versão há 2 anos atrás. 2 anos atrás eu orava. 2 anos atrás eu expulsava todos os capirotos que apareciam na minha frente. 2 anos atrás eu era avivado. 2 anos atrás eu era isso. Não, eu tenho que olhar e dizer, 2 anos atrás eu fiz muito, mas agora eu estou fazendo muito mais. 2 anos atrás eu preguei muito, mas agora Deus está me dando muito mais mensagem. Glória. Porque a unção de Deus ela é evolutiva. Você não pode olhar para o seu perfil do passado e dizer assim, ai, meu passado eu era melhor. Não. Porque a glória da segunda casa é maior do que a. E a gente vai evoluindo, crescendo paulatinamente. Isso é lógico. É o tempo. Ninguém dorme demônio e acorda anjo. É processual. Eu vou te dar um conselho. A maior escola do apóstolo Paulo não foi nos pés de Gamaliel. Foi nos pés do doce meio do Espírito Santo de Deus. Quer você? Chega no teu quarto. O pessoal pergunta, pastor Marcelo, o que é? Foi faculdade, que você fez teologia, que fez o senhor pensamento assim, pregar assim, o que foi? Eu disse, não, foi meu quarto. Eu pegava o banquinho, botava em cima da cama e ficava pregando. E eu imaginava que eu estava no culto, que eu estava dirigindo igreja, que eu estava pastoreando jovem. Aí quando o culto estava muito alto, eu dizia assim, abaixa aí, senão vai entrar a polícia no teu culto. Eu cantava no banheiro, eu andava na rua, e naquele tempo eu perdi muitos amigos, então eu só tinha Deus. O pessoal da igreja não tinha tempo para mim, eu era aquele crente chato, eu perguntava tudo para todo mundo, então tudo isso aqui, pastor? Mas por que isso aqui, pastor? Isso aqui, eu era aquele crente, sabe, zoado, eu ia para o culto do meio-dia, eu ia por todos os cultos da minha igreja, eu dava muito sol. Eu ia para a Batista lá, o pastor Marcelo, meu amigo, e ela ficava lá no finalzinho, ouvindo a mensagem, não sabia nada. Hoje ele é meu pastor, um dos pastores que me discipula, que a gente é amigo, ele fala de mim aonde ele vai, como filho, na fé, enfim. Então, ou seja, eu ia para lá e ficava lá ouvindo a mensagem, acabava o culto, como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Eu estava com sede e fome de Deus. Vou te falar um negócio. Jesus, quando estava lá em João 8, João 7, João 8, na festa dos tabernáculos, aquela festa era regada de muito vinho e muita água. No último dia, 8º dia, eu vou muito para o Evangelho Quadrangular, a gente faz uma festa muito bonita, das tendas. Ou seja, o povo lembrava o êxodo, comia no chão, né? Para lembrar o que Deus fez no Egito, no deserto. E aí, no último dia, o sumo sacerdote pegava um copo d'água, ele pegava uma vasilha de ouro, melhor dizendo, e era no tanque de Siloé. Pegava a água do tanque de Siloé e vinha no cortejo de celebração até a sinagoga, até o templo. Quando ele chegava no templo, ele aspergia aquela água no altar. E foi exatamente nesse momento que Jesus fica em pé e disse: quem tem sede, venha a mim. Aleluia. E beba. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta conhecer a fonte. Não adianta saber às vezes onde a fonte está. Não adianta, quando você estiver carente, colocar a Bíblia aqui debaixo e dizer assim, hoje eu sou crente. Tem que beber da fonte todo dia. Aleluia, Senhor. Tem que mergulhar nela todo dia. Glória a Deus. Ficar um dia sem ler esse livro aqui é perigoso. E para mim que prego direto, se você não ver a minha bolsa ali, é 2, 3 livros direto. Eu vou dormir com o livro assim já lendo, para ver, porque a gente vai falar o que está lendo, o que produz. Se você não se permite conhecer nada, vai aprender o que não. Mas Deus, ele tem o poder, que Deus já falou para mim, pastor, eu quero ser usado por Deus, mas eu tenho que ser poder, pastor. Olhe para mim, para que um rolo da palavra desça na minha mente agora. E automaticamente eu seja um pregador. Eu falei, tu pensa que eu sou o quê? Macumbeiro? Tu pensa que eu sou o quê? Ninja? Eu ando com uma varinha de condão que eu vou fazer assim, os coisas vão mudar? Não, gente. Tudo que Deus te dá tem um preço. Eu não conheço uma coisa que foi fácil. Tudo na vida tem um preço. Fique em pé, por favor. Eu não conheço facilidade para a vida do crente. Eu, particularmente, não conheço. E existem lutas que você só passa simplesmente pelo fato de ser cristão. Só pelo fato de você ser crente, você passa lutas que talvez se você não fosse, não passaria. É um guarda que te para e quer tirar alguma coisa de ti, é uma corrupção na empresa, alguma coisa que você fala, não, eu sou crente, não posso. Você passa lutas só pelo fato de você ser fiel a Deus.
Isso é importante. Isso é muito importante. Então, eu trouxe essa palavra para vocês. Eu estava pensando em pregar uma outra coisa, mas quando eu cheguei aqui no cantinho, eu falei, não, prega isso. Quero fortalecer a mente deles. E eu sei que, particularmente, vocês são bons de Bíblia. Conheço. Sei quando o povo é bom de Bíblia, sei que vocês são bem atenciosos na palavra de Deus, atenciosos na palavra de Deus. Que essa mensagem possa ficar na vida de vocês e ajudá-los de alguma forma, você sair com a sua mente blindada, fortalecida a aquilo que Deus tem para a sua vida. Todo o processo aqui, quando você pensar aqui, o erro de Davi e de José. José foi fiel a Deus, sendo tentado com a mulher perto. Davi foi fiel, sendo tentado com a mulher de longe. Porque Davi não venceu aqui. José venceu aqui. Eu vou te dar um conselho, você que é jovem. Tem vezes na vida, vezes não, acho natural. Você tem que orar para Deus te dar um som na tua canela para você correr. Não quero enfrentar não, porque você vai perder filho. O erro de Sansão não foi ter matado o leão. Foi ter matado o leão. Depois ter voltado para ver o leão. Nós matamos áreas da nossa vida que queremos voltar para ver se elas estão mortas. Matou? Deixa lá. Segue em frente. Deus dá um melhor para você. Coloque a sua mão direita no seu coração. Feche os seus olhos. E eu vou te dar um minuto para você fazer a tua oração com Deus agora. Depois eu oro para você. Você ora em mim. Fale para Deus nessa hora. Aquilo que você aprendeu, ouvindo você, vai sair daqui levando para a sua vida como experiência. Oh, aleluia, Deus. Nós queremos te agradecer, queremos te bendizer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essa manhã o Senhor trabalhou em nós e através de nós. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, nos ajuda a termos uma mente diferenciada.